Fala galera, Edu Oliveira aqui, boa noite a todos, sejam muitos bem-vindos ao programa Voz das Arquibancadas. Estamos dando início ao nosso programa e queria trazer desde já uma notícia para vocês, né? O programa Voz das Arquibancadas agora, com 1 hora de duração. Queria agradecer muito à TV São Caetano, doutora Elisiana, o seu esposo, o seu Aleixo, por essa oportunidade, né? Agora o nosso programa com 1 hora, com um pouquinho mais de tempo para a gente poder analisar, falar dos clubes, com mais calma, trazer mais informações, porque o programa de 30 minutos, muitas vezes a gente tinha que acabar passando ali um pouco correndo, né? E agora com calma a gente vai conseguir trazer tudo sobre o seu time de coração. E sem perder muito tempo, vamos iniciar aí vendo os jogos. Antes de falar dos jogos, lembrei de uma coisa aqui importante. Antes de falar dos jogos, para vocês que acompanham o nosso programa Voz das Arquibancadas, hoje, logo após aí o programa, às 21 horas, eu vou fazer uma live no meu Instagram e eu quero que vocês acompanhem. Por quê? Porque nós vamos ter agora novidades, vamos sortear aí alguns prêmios, vamos dar uns brindes para quem estiver participando na live. Só que tem um critério, então desde já eu vou falar para você que está aí nos assistindo em casa, quiser participar, entra na nossa live às 21 horas, que nós vamos também explicar lá, mas eu já vou falando aqui. Para você poder concorrer é muito simples aos prêmios. Você vai participar na nossa live e você tem que ser inscrito no YouTube da TV São Caetano, tá? Então você que ainda não se inscreveu lá no YouTube da TV São Caetano e tem o hábito de assistir o nosso programa pelo nosso YouTube, que é a Voz das Arquibancadas, agora o nosso programa vai ficar sempre disponibilizado no YouTube da TV São Caetano. Então você corre lá, se inscreva no canal da TV São Caetano, no YouTube, e ativa os sininhos, que é muito importante para que vocês possam receber as notificações e ficarem por dentro de tudo que acontece no programa Voz das Arquibancadas. Então é muito simples, se inscreveu no YouTube da TV São Caetano, depois lá no próprio Instagram, quando a gente for conferir para ver se a pessoa realmente se inscreveu, manda pra gente lá, ó, Edu, tô inscrito aqui, ó, manda um print lá pra gente, que tá válida e a pessoa ganha o prêmio. Então nós vamos divulgar muito aí no decorrer da semana, vamos trazer as premiações, então quero que vocês fiquem atentos aí, tá bom? Vamos fazer essas lives, vamos dar os prêmios e você só precisa ser inscrito no canal da TV São Caetano no YouTube, tá bom? Agora vamos lá, falar de Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro esse que começou no sábado. Nós temos aí a tabela dos jogos. Coloca pra gente, Eric, por favor, os resultados dos jogos de sábado. Tá aí, ó. Palmeiras 2, Cuiabá 1. Vamos falar desse jogo na sequência para vocês. América Mineiro 0, Fluminense 3. Botafogo, Botafogo, hein? Mas aprontou para cima de São Paulo aí, ó. Botafogo 2, São Paulo 1. Red Bull Bragantino 2, Bahia 1. Atlético Paranaense 2, Goiás 0. Fortaleza 1, Internacional 1. E a grande surpresa, né? Atlético Mineiro 1, Vasco da Gama 2. O Vasco que volta aí para a Série A do Campeonato Brasileiro com o pé direito, né? Estreando com vitória. Vamos falar também depois um pouquinho aí do jogo do Vasco. Tem muita coisa aí no programa, mas nós vamos dar início falando do Palmeiras. Nós temos aí os gols da vitória do Palmeiras contra o Cuiabá e eu só queria falar para vocês, telespectador que estão nos acompanhando, que a gente não tem todos os gols da rodada devido direitos autorais. A gente não tem autorização de mostrar imagens de outras emissoras com os gols. Então tudo que nós conseguimos a gente vem e traz para vocês, só que muitas vezes os clubes não disponibilizam o gol. Por exemplo, o jogo do Palmeiras terminou 2-1. A TV Palmeiras, que nos libera as imagens para que possa mostrar para vocês, torcedores, ela sempre libera os gols do Palmeiras e não os gols que o Palmeiras toma. Então todos os clubes geralmente fazem isso. Então, na maioria das vezes a gente vai acabar devendo para vocês o gol do adversário, mas a gente tenta da melhor forma possível trazer o máximo de conteúdo para que vocês não fiquem sem ver os gols. E é isso que nós vamos mostrar agora, os gols da vitória do Palmeiras e na sequência tem entrevista do Abel. Acompanha aí. Um pequeno probleminha na imagem aí, mas a gente já vai mostrar para vocês. Pode voltar aqui para mim, Eric, qualquer coisa.
Deu um pequeno probleminha aí nas imagens dos gols do Palmeiras. E antes até dos gols do Palmeiras, tem uma imagem, um pré-jogo ali, a seleção, a Leila Pereira foi lá receber o Daverson, que jogou aí no Palmeiras. Tem até uma imagem aí que circula nas redes sociais, ela com uma camisa "Obrigado por tudo, Deivinho". Tem um vídeo aí, um pré-jogo. Se tiver esse vídeo, coloca pra gente enquanto a gente vê depois os gols aí do Palmeiras. Tá aí, ó. O pré-jogo entre Palmeiras e Cuiabá. Que drible do Arthur, hein? O Arthur que reestreou aí com a camisa do Palmeiras. Vai demorar muito, é o último jogo aí do estádio. Então, vamos fazer uma saída de casa. E aquelas bolinhas assim, daqui, não daqui de trás, elas entram. Parei, chutei, nem pensei. Acho que vai virar mesmo esse lance aí, né, cara? Porque demorou pra caramba olhar o VAR ali. E aí quando o juiz aponta pro meio, eu falei, pô, vou comemorar, né? Mas... vamos pra frente aí, esse já passou. Enquanto a gente ganhou os 3 pontos aí. Primeiro gol do Hendrick, belo jogador aí, Palmeiras, revelação. Cada dia mais mostrando que é uma jovem promessa que muito provavelmente vai embora. O Palmeiras não vai conseguir segurar. Belíssimo jogador. E a cada partida mostrando que é o mais novo jogador aí, sensação do futebol brasileiro, o Hendrick. Aí nós já estamos vendo o Flaco Lopes, né? Fazendo seu segundo gol. Outro belíssimo jogador. Flaco Lopes, todo o jogo do Palmeiras fazendo gol, se encaixando nessa equipe do Palmeiras. E Palmeiras é isso, né? Largando na frente, mostrando aí que é o super favorito ao título do Campeonato Brasileiro. Essa é a verdade. Aí vai falar, não, Edu, mas só é a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Mas, gente, se vocês pararem para analisar, o Palmeiras é uma sequência, não é um jogo, não é o início de um campeonato. É um trabalho de muito tempo que o Abel Ferreira faz de uma forma brilhante, brilhante. Eu vou falar mais sobre o Palmeiras porque tem a entrevista coletiva do Abel. Vou colocar o Abel falando e na sequência a gente vem e faz esse resumo da equipe do Palmeiras. E também tem um vídeo da Leila Pereira aí que repercutiu essa semana. A Leila Pereira veio, bateu no Flamengo. A gente vai falar muito disso daí, mas vamos acompanhar a entrevista do Abel Ferreira. Problemas nenhuns. Não tenho problemas nenhuns. Talvez estas novas regras da tolerância zero, se calhar é isso, é tolerância zero, porque as regras são essas, tolerância zero, mas como disseste bem, ela deve ser igual para todos, mas acho que foi uma arbitragem muito confusa, muito confusa. Abel, boa noite. Eu queria que você fizesse uma análise da partida, por favor. E hoje, pelo menos, principalmente, né, no primeiro tempo, pareceu uma linha de 4 atacantes. O Dudu, até na primeira etapa, um pouco mais preso, né, sem se mover tanto ali pela esquerda, mas com o Arthur aberto pela direita, o Hendrick e o Flaco ali mais centralizados, a todo momento eles pareciam trocar de posição, até para tentar confundir a marcação. O trabalho que você fez com eles nessa formação, nessa semana, e aproveitando até o Hendrick, pelo menos durante a partida, deu a sensação que em um determinado momento ele toma cartão amarelo. A gente está na dúvida ainda, a gente não teve a confirmação se ele levou ou não. E aí o Hendrick, ele comete 2 faltas em sequência e há a saída dele para a entrada do Navarro. Vocês tiveram a sensação também desse cartão amarelo? A saída foi uma preocupação dele tomar o vermelho por essas 2 entradas na sequência? Não, eu acho que ele já estava cansado, ele tem tido alguns problemas físicos, vocês não sabem, mas ele tem tido alguns problemas físicos e entendemos tirá-lo naquela altura, porque achávamos que era a melhor altura para o tirar e acrescentar energia dentro do jogo, e naquele momento precisávamos de ter mais presença e energia. Não que ele não tenha feito, que ele fez um belíssimo jogo. Acho que entramos, falando um bocadinho da primeira parte, entramos muito bem, com
do lado esquerdo tínhamos mais mobilidade, umas vezes era o Vanderlá por dentro, o Dudu por fora e o Menino atrás, outras vezes era o Menino por dentro, o Vanderlá atrás e o Dudu aberto, sempre com o Arthur do lado contrário, sempre a dar largura para espaçar bem a linha de 4 do nosso adversário. Fizemos um golo, tivemos a oportunidade de fazer a seguir, tivemos um lance do Arthur, tivemos um lance do Navarro que dominou a bola dentro da área. Nós tínhamos projetado para este jogo a fazer mais viradas, uma vez que o adversário se fechava bem por dentro, e acho que enquanto conseguimos manter as nossas rotas de ataque, nós conseguimos criar perigo ao nosso adversário. Depois, como te disse, o jogo começou a ficar um bocadinho confuso, não sei se pelo árbitro, por eu ter sido expulso, não sei, ficou ali muito confuso e acabámos por sofrer um golo. Senti os jogadores ao intervalo muito nervosos. Como te disse, acho que o jogo foi muito confuso, né? Eu não consegui perceber, por exemplo, nesta segunda parte, amarelo ao Vanderlá, falta, e nessa jogada só não deu o golo do adversário, eu não entendi. Tá aí o Abel Ferreira, né, falando um pouquinho da partida do Palmeiras, e o Abel Ferreira que acabou sendo expulso, né, cara, eu sempre falo que eu sou fãzaço do Abel Ferreira. O que ele é e o que ele representa para essa equipe do Palmeiras é algo sensacional. E vou mais além, o Abel Ferreira, para mim, é o maior técnico já da história do Palmeiras. Palmeiras que teve grandes treinadores como Felipão, Luxemburgo, mas o Abel Ferreira não tem como. O que esse português fez com a equipe do Palmeiras e vem fazendo é algo que já está na história do clube. O Abel Ferreira vai ficar eternizado na história do Palmeiras e ainda com possibilidade de ganhar muito mais títulos, e creio que o Palmeiras vai ganhar. Tá? E aí o torcedor fala, mas o Palmeiras, cara, tem que tirar o chapéu, porque hoje no Brasil é a equipe, para mim, a melhor equipe do Brasil, a equipe com mais consistência, com mais qualidade de jogo. Um grupo, não é fácil a gente administrar um grupo de trabalho da forma que o Abel administra tão bem. Os jogadores compram a ideia do Abel. Você não vê nenhum tipo de, por exemplo, de notícias no Palmeiras que tal jogador está insatisfeito, o grupo está rachado, o elenco não está feliz. Todo mundo gosta do Abel e todo mundo que conhece o Abel Ferreira fala que ele é muito boa gente. Então vai falar o quê? Tem que dar parabéns para esse cara, porque ele é o melhor técnico do Brasil. E aí o que me incomoda muito é quando eu vejo alguns programas esportivos, porque eu assisto esporte praticamente 24 horas por dia, acompanho tudo mesmo, e precisamos para a gente poder ter informações e ficarmos ligados sempre no que acontece dentro do mundo do futebol. Mas o que acontece? Eu vejo pessoas criticando o Abel Ferreira, porque o Abel Ferreira é arrogante, porque o Abel Ferreira é isso, o Abel Ferreira é aquilo. Gente, eu vi aí, na última quarta-feira, o jogo do Corinthians contra o Remo, a festa que a torcida do Corinthians lá do Belém do Pará fez para recepcionar o time, os jogadores, e os jogadores não tiveram a capacidade de passar pelos torcedores para parar para tirar uma foto, para dar um autógrafo, torcedores que dormiram na fila lá para tentar ver o Corinthians, para recepcionar os jogadores não fizeram. Só que aí ninguém da imprensa vem falar que os jogadores são arrogantes, que os jogadores é isso, mas o Abel Ferreira não. Cara, o cara é bom. O cara é bom, e o fato dele ser português significa, então, que ele tem que ser tratado de uma forma diferente porque não é brasileiro? Então, de verdade, respeita a história do Palmeiras, respeita a história do Abel Ferreira, que é um monstro sagrado de treinador, pode ter certeza absoluta. E ele falava ali na entrevista coletiva justamente sobre isso, né, da arbitragem, que foi uma arbitragem confusa, ele acabou sendo expulso, e, na minha opinião, nem de uma forma correta, porque o jeitão do Abel mesmo ali, o Abel acabou sendo expulso e aí ele falava sobre isso. Mas vai falar o quê? Tem que tirar o chapéu. O Abel Ferreira é muito bom. O Palmeiras inicia... Já não era uma surpresa, né? Se o Palmeiras... seria uma surpresa se o Palmeiras não vencesse o jogo. E o Palmeiras venceu e largou na frente. E o Palmeiras, para mim, é um dos favoritos e vocês podem gravar isso daí. Não adianta vir 10 comentaristas, 20 comentaristas, faltando 8 rodadas para acabar o campeonato, falando, eu acho que o campeão vai ser fulano. Aí é muito fácil. Então, na primeira rodada, eu já digo, para mim, o favorito ao título é o Palmeiras. Depois, o Fluminense, que é outro time que nós vamos falar daqui a pouquinho, está muito forte com o Fernando Diniz.
cada dia mais aí trazendo reforços, se preparando, e o Fluminense é um time que pode surpreender aí nesse Campeonato Brasileiro para brigar de igual para igual com o Palmeiras. Outro clube também que eu vou apostar, vou citar 4 aqui, tá? Para mim, Palmeiras o favorito. Segundo, Fluminense, favorito, depois vocês me cobrem, lá na 36ª rodada a gente volta a falar disso daí, tá? Fluminense o segundo. Terceiro, para mim, o Flamengo, acho que o Flamengo vai crescer, e principalmente na mão do Sampaoli, o Flamengo vai crescer. E em quarto, para mim, o Grêmio chega também, o Grêmio que está montando um belíssimo elenco aí, acho que o Grêmio vem forte, eu acho que são os 4 favoritos aí. Mas vamos dar sequência no programa, e ainda falando de Palmeiras, essa semana a Leila Pereira deu o que falar, né? Leila Pereira, que eu tive o prazer de trabalhar com ela pessoalmente, conheço a Leila Pereira, uma mulher fantástica, uma pessoa maravilhosa, e a Leila Pereira, ela é uma pessoa assim, que ela é muito forte nas declarações dela, principalmente quando envolve coisas do futebol, e agora ela, como presidente do Palmeiras, ela se posicionou contra o presidente do Flamengo, Landim. A gente vai acompanhar a entrevista da Leila e depois eu explico um pouquinho melhor para vocês o porquê dessa entrevista. Coloca a entrevista para a gente da Leila Pereira, por favor, Eric. Os clubes também são, mas o Flamengo não é, entende? Então foi esse ponto, estou te dando um ponto concreto, tá? E aí, quando nós tentamos votar nessa reunião, o fim dessa unanimidade, tá? Que seja as decisões, não por maioria simples, uma maioria qualificada, mas que seja por maioria, sabe? Para a gente não engessar a Libra, né? E aí o presidente do Flamengo foi contra. Foi aí que eu me insurgi. Falei, mas por que você é contra? Porque tudo tem que ser do jeito que o Flamengo quer. E eu fui até mais popular. Vocês não são os reis da cocada preta, entendeu? Não pode, sabe? Então, foi isso que me irritou, entendeu? Então, são questões que 99% dos clubes, eu tenho certeza absoluta, não é que concordam comigo, mas todos ficam quietos. É incrível. Precisa uma mulher bater na mesa e falar, gente, acorda, sabe? Não pode. Um clube determinar o rumo de uma liga. Não pode, sabe? Aí eu falei para ele, se você não está satisfeito, saia. Entende? Saia. Simples. A liga segue com 19 clubes, entende? Mas tem uma parte que é da Forte, né? Eu tenho certeza que eles viriam para cá. Sabe? Então, foi esse ponto. Mas, gente, eu não estou falando sozinha, todos vocês sabem, entendeu? Sabe? A soberba do Flamengo é enorme, sabe? Eles tinham que baixar um pouco a bola, porque não é assim que se faz um futebol saudável, entende? Como nós queremos, o mundo é de todos, sabe? Tá aí a entrevista da Leila Pereira, né? A Leila Pereira que deu o que falar para mim, eu acho que foi uma das a melhor entrevista que ela deu até hoje, porque, como ela disse, né, precisou uma mulher bater a mão na mesa lá para bater de frente com o Flamengo, porque hoje na imprensa, se eu não estiver enganado, o único que eu vejo que faz críticas ao Flamengo é o craque Neto, dos donos da bola. De resto, todo mundo paga pau pro Flamengo, essa é a verdade. Todo mundo, quando se trata de Flamengo, vem e alisa porque é o Flamengo. Só que aqui não, meu irmão. Aqui também a gente fala aquilo que precisamos falar, entendeu? Aquilo que nós precisamos falar, nós vamos falar. Porque não é porque é o Flamengo. E aí a entrevista da Leila Pereira, para vocês que estão nos acompanhando, o que acontece? Existe aí a possibilidade dos clubes criarem uma nova liga, para acabar com essa hegemonia da Rede Globo, essa é a verdade, de que ela manda no futebol. E ali eles brigam justamente por divisão de cotas. A Leila acha que tem que ser algo mais justo para todos os clubes. E aí entra a controvérsia em alguns fatos. Onde eu acho que a Leila fez certo? Porque ela tem que reivindicar, sim. Ela tem que reivindicar e não dá para aceitar tudo que o Flamengo quer. Porque o Flamengo, que nós sabemos que é uma potência, ninguém vai ser hipócrita aqui de falar que não, Flamengo e Corinthians são as duas maiores potências, queira ou não. Em termos de torcida, em termos de audiência, em termos de venda de camisa, em termos de sócio, de clube. Então, é disparado. E eles têm que sim ter esse privilégio, principalmente na questão da verba.
tá? Precisa sim. Só que a Leila Pereira, ela quer sim um campeonato mais justo, para que outras equipes menores ali possam ter a possibilidade também de poder concorrer. E o Flamengo não. E aí ela bateu nessa tecla que o Flamengo não manda no futebol, que se o Flamengo quiser, ele pode ir lá jogar com o Real Madrid. Ela até falou, né? Falou que não se aguentou e teve que falar. Se o Flamengo estiver insatisfeito, ele que vai jogar na Europa com o Real Madrid. Só que aí eu vou falar uma coisa para vocês que estão em casa. Cara, tira Flamengo e Corinthians do campeonato. Acabou o futebol brasileiro. Audiência, marca, visibilidade, eu não estou falando do futebol. O futebol poderia ter, porque existem outros clubes, mas em termos de audiência, marca, isso acaba, esquece. Não tem a mínima condição de não existir um campeonato sem Corinthians e Flamengo. E ali eu acho que a Leila, até no calor da emoção, acabou falando isso, mas o Flamengo e o Corinthians são as potências do futebol brasileiro. Essa é a verdade, principalmente no sentido de audiência. Então, a Leila Pereira acabou vindo aí a público, dando a entrevista. A Leila é que nem eu falei, conheço a Leila, uma mulher incrível, fantástica, já vai ser marcada aí, para mim, ao lado do Paulo Nobre, como os maiores presidentes da história do Palmeiras, faz um trabalho incrível, muito provavelmente a Leila vai se reeleger novamente aí como candidata à presidência do Palmeiras, não tem hoje no Palmeiras uma oposição para que possa bater ali de frente com a Leila, e eu digo mais, nem o Paulo Nobre, hein? Nem o Paulo Nobre, eu acho que se voltar hoje, ele consegue se reeleger. E olha que o Paulo Nobre tem um carinho imenso ali dentro da diretoria do Palmeiras, entre os torcedores, porque fez muita coisa bacana para a Sociedade Esportiva Palmeiras, mas a Leila, ela vem forte aí para ser novamente a presidente do Palmeiras e prolongar aí esse tempo maior e quem sabe aí conquistando ainda muito mais títulos para ficar mais ainda marcada como talvez aí a maior presidente da história do Palmeiras. Uma mulher, hein? Uma mulher vai ser a maior presidente da história do Palmeiras e isso é incrível, isso é fantástico. Então essa é a Leila Pereira, que tive, como falei, um prazer imenso de poder trabalhar com ela lá na época da Crefisa, na época que nós trabalhávamos na área da segurança, eu prestava a segurança lá para a Crefisa e a doutora Leila estava lá. Inclusive, saudade daquela época de ver os cachorros lá, ela tem um cachorro chamado Nicolau, que é a paixão dela. Então, doutora Leila, um grande beijo para a senhora, espero que esteja aí também nos acompanhando. E é isso aí, vai para dentro, porque o Palmeiras é um time gigantesco e tem aí totais condições de brigar com qualquer um no Brasil. Agora vamos voltar para falar do São Paulo, é isso, né, meu diretor? O Eric, me ajuda aí, eu acho que é o São Paulo a sequência. E o São Paulo nós não temos os gols, porque é isso que eu falei para vocês, né? Infelizmente nós não temos os direitos autorais de alguns gols, e aí o Botafogo não cedeu. Na verdade o Botafogo cedeu, mas com imagem da Sport TV, e a gente não pode aí transmitir os gols porque não temos os direitos de imagem. Então ficou aí, o Botafogo venceu o São Paulo por 2-1, foram os gols aí do Tiquinho, né? O Tiquinho que fez o primeiro gol do Botafogo, e o segundo gol foi do Eduardo. E o Caleri acabou descontando ali para o São Paulo, né? Então o Botafogo venceu. Temos uma entrevista do Rogério Ceni após o jogo. Mais uma vez o Rogério vem para falar de mais uma derrota do São Paulo, que já está virando rotina, né, torcedor São Paulino? Vocês que não ganham nada, não ganham títulos, não ganham nada, vocês todo jogo vem uma história. E aí eu, depois da entrevista do Rogério, eu vou falar a soberba do São Paulo. Coloca aí pra gente o Rogério Ceni falando, por favor. Rogério, boa noite. Monique Danello, TNT Esportes. Eu queria te perguntar sobre a análise dessa partida. O Caleri falou com a gente ali agora e falou um pouco em frustração de voltar para casa de mãos vazias, de estrear no campeonato com a derrota, uma partida que o São Paulo em determinados momentos teve o controle, talvez até em boa parte da partida o São Paulo teve o controle, no segundo tempo teve até as chances para fazer o resultado, depois acabou sofrendo gol. Talvez o início, uma falta de atenção naqueles 15 minutos iniciais tenha custado esse resultado de hoje? Boa noite. O começo, a bola parada, né? A gente, quando tem os três zagueiros, a gente se posta um pouco melhor com relação à bola parada defensiva. Quando joga com linha de 4 tem maior volume de jogo, mas sofre um pouco mais com bola defensiva, não é um time tão alto, né? Depende muito dos seus zagueiros para essa fase defensiva e do próprio Caleri. Acho que tivemos um pouquinho de desatenção no primeiro lance praticamente do jogo, ali, logo no começo, 3 minutos de jogo. E depois o time do minuto 10 em diante ali tomou conta do jogo
na minha opinião, foi superior ao Botafogo, mas futebol o que vale são os gols, né? Nós empatamos, tivemos boas oportunidades de virar o jogo, controlamos bem o jogo e no final, faltando 2, 3 minutos ali para o tempo regular para acabar, nós acabamos sofrendo um gol de cabeça. É uma pena mesmo, porque é um desgaste muito grande de todos, né? O time se doa muito, um time que luta bastante pela vitória. Eu acho que teve totais condições hoje de sair daqui, não com o empate, sim com a vitória no dia de hoje. E sofreu um gol numa última bola no jogo. Tá aí a entrevista do Rogério Ceni, né? Vamos por partes, né? O Rogério Ceni veio, deu entrevista, falou. Realmente o São Paulo fez um jogo melhor do que apresentou no último jogo, né? No empate de 0-0 contra o Ituano. Mas, de verdade, sabe o que mais me indigna quando eu vejo essas entrevistas? Porque vocês podem reparar, o São Paulo, toda vez que o São Paulo perde, o adversário nunca tem mérito. Reparem nas entrevistas, seja de jogador, seja do Rogério, seja do dirigente, eles nunca dão mérito ao adversário. O São Paulo sempre perde porque eles erraram. Ah, o São Paulo perdeu porque nós falhamos, porque nós demos bobeira. O adversário nunca tem mérito, né? E é por isso que o São Paulo não ganha nada. É por isso que o São Paulo vem e vende uma camisa até hoje, aí aquela camisa 633, que significa lá 6 títulos brasileiros, 3 Libertadores, 3 Mundiais, porque eles não ganham mais nada. E aí essa camisa que ninguém mais compra ainda até hoje tá vendendo, porque o São Paulo vive disso, vive de passado. Basta você ir conversar com algum São Paulino, você vai argumentar futebol e falar, nós somos tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores. Eles só falam disso, porque eles não têm argumentos e não sabem falar de mais nada, porque eles não ganham nada. E aí você pega uma entrevista dessa do Rogério Ceni e vem falar, nós até jogamos melhor. Jogaram melhor aonde, Rogério? O jogo foi de igual para igual. São Paulo teve ali alguns momentos ali no jogo, ali realmente teve chance de poder fazer, mas o Botafogo também teve, seu Rogério. E você tem que assumir a responsabilidade. Você tem que assumir que você não é mais para estar na equipe de São Paulo. Até quando, Rogério, você vai ser o técnico do São Paulo? A sua história, ela é fantástica no futebol. A sua história no São Paulo, ela jamais vai ser esquecida. A torcida do São Paulo vai te idolatrar pro resto da vida. Mas você, como técnico, você é fraco pro São Paulo. E você, Rogério, acho que nem precisaria estar passando por isso. E aí eu te pergunto, até quando o São Paulo vai aguentar o Rogério ou até quando o Rogério vai aguentar o São Paulo? Porque o trabalho é muito ruim. O Rogério não consegue fazer essa equipe jogar, é uma equipe que joga um jogo bem, o outro é uma equipe totalmente irregular. É um time que não tem credibilidade, é um time que não passa confiança e segurança ao seu torcedor. E aí você, torcedor São Paulino que nos acompanha, se quiser ficar bravo também tem todo o direito. Mas é isso, o São Paulo não ganha mais nada, precisou vir um técnico estrangeiro, que é o Crespo, um baita treinador que o Corinthians poderia de repente aí também sondar, porque o seu Lázaro é outro que não tem que ser técnico do Corinthians, mas o assunto Corinthians é daqui a pouquinho. Mas é o Hernan Crespo aí, um baita treinador, que vocês fizeram a sacanagem de mandar o Crespo embora. E já tinham acertado com o Rogério antes mesmo do Crespo sair de São Paulo. Isso mostra a incompetência da diretoria de São Paulo. Um clube que há anos atrás era sempre tido como modelo de gestão e tudo, vocês se perderam no tempo. Mandaram o Crespo embora e depois do Crespo passou um monte de treinador aí que não deu certo. E vocês trouxeram o Rogério Ceni de novo, que já tinha tido uma passagem pelo São Paulo e não correspondeu. E novamente não corresponde. E aí o São Paulo estreia perdendo para o Botafogo de 2-1. E aí nós vamos ver até quando, né? O Rogério vai aguentar ser treinador de São Paulo ou o São Paulo vai aguentar o Rogério Ceni. Porque não adianta ir torcida lá no CT igual a torcida do São Paulo foi cobrar. Porque o São Paulo é isso daí. Enquanto vocês, diretoria do São Paulo, mentalizar que Luciano, meu irmão, vou até na outra câmera aqui, ó. Luciano, vocês estão de palhaçada o Luciano usar a camisa 10 do São Paulo. Uma camisa que já foi de Raí, de tantos outros jogadores, vocês depositaram esperança em Luciano. O Caleri, que é um jogadorzinho que ninguém nunca ouviu falar, que nem cogitado em seleção argentina foi.
E aí vocês idolatram o Calleri como se o Calleri fosse a estrela do São Paulo. Vocês estão de palhaçada. Enquanto a mentalidade de vocês não mudarem, que Calleri, Luciano e outros tantos jogadores que tem lá que nem deveriam estar na equipe de São Paulo, vocês acharem que esses caras são ídolos, vocês não vão ganhar nada no futebol. Essa é a verdade. É isso aí que a gente ia para falar de São Paulo, mas vamos dar andamento aqui, porque temos aí os gols agora, acho que do Bragantino, né, o Eric? Coloca pra gente aí a vitória do Bragantino 2-1 sobre o Bahia, e não temos os gols do Bahia, porque as imagens foram cedidas pelo Bragantino. Acompanha aí. Caiu o do Bragantino, belíssimo gol, golaço. Primeiro gol aí da equipe do Bragantino, que saiu perdendo o jogo, né? O Bahia fez o primeiro gol, esse aí é o gol do Bruninho, e o Bruninho empata, esse daí é o gol de empate. 1-1, o Bruninho fez aí pro Bragantino. E depois o Eduardo Sacha, né? Sacha que passou aí por vários clubes, Santos, Atlético Mineiro, vai fazer o segundo gol num bate e rebate tremendo ali. E o Sacha acaba dando a vitória para a equipe do Bragantino. Aí nós já vamos acompanhar o segundo gol. Foi essa jogada aí, o zagueirão do Bahia ali afasta a bola. Depois, ei, canela, hein? A famosa canelada. Ali o jogador do Bahia não consegue afastar e o Eduardo Sacha na briga ali vem dar uma voadora na bola, né? O gol de voadora, né? Poucos gols a gente consegue ver assim. O Eduardo Sacha ali, oportunista, belo jogador. Sempre gostei do futebol do Eduardo Sacha. Acho que é um jogador aí que vai cair, está caindo muito bem com a camisa da equipe do Bragantino. O Bragantino aí também vem para brigar aí, de repente, para ficar entre os 10 melhores do campeonato, beliscar uma vaga ali pela Sul-Americana, e o Bragantino tem bola para isso, tá? E agora, para fechar a rodada do sábado, nós temos os gols do Vasco da Gama contra o Atlético Mineiro, o Atlético que perdeu, hein? Vamos ver os gols do Vasco da Gama aí. Tá aí, ó, primeiro gol do jogo do Vasco da Gama, golaço. Esse aí é o primeiro gol do jogo, gol do Vasco, gol do Andrei, e depois o Gabriel Peck vai fazer o segundo gol para a equipe do Vasco. Esse aí, golaço, né? E aí o Vasco vencendo aí, né? O Vasco que volta da Série B para a Série A e consegue essa baita vitória, porque não é fácil jogar no Mineirão. Atlético Mineiro que tem um time incrível e para mim é um dos que eu listei aí que vai estar nessa briga aí junto com o Palmeiras, junto com o Fluminense, junto com o Grêmio e Flamengo, né? O Atlético Mineiro é os 5 melhores times aí que vão brigar por esse campeonato. Então o Atlético começa perdendo, o Vasco volta aí com 3 pontos importantíssimos e consegue dentro do Mineirão fazer a sua estreia com o pé direito. Esses foram os jogos do sábado. Agora nós vamos trazer para vocês o giro da rodada de tudo que aconteceu no domingo e vamos falar do Corinthians. É isso aí, ó. Isso aí são os jogos do domingo, né? Flamengo 3, Curitiba 0, Corinthians 2, Cruzeiro 1 e Grêmio 1, Santos 0. Vamos começar falando do Corinthians. Corinthians que venceu aí o Cruzeiro. Pode vir aqui para mim, Eric, por favor, obrigado. Corinthians que venceu aí o Cruzeiro no domingo e fez os 3 pontos, mas não jogou nada, tá? Mais uma vez, primeiro tempo foi horroroso, péssimo. O time corria, lançava a bola, era um jogo de 2 equipes de nível fraco, primeiro tempo aí. E quem assistiu o jogo do Corinthians sabe, né? Qual foi a grande jogada que o Corinthians construiu no primeiro tempo. Só que quem vê só o resultado, fala, o Corinthians ganhou, jogou bem. Não. Aí vai falar, pô, Edu, você tá sendo crítico? Tem que ser, porque a equipe não jogou nada. É um futebol vergonhoso esse do Corinthians. Vergonhoso, tá? Dá raiva assistir o Corinthians jogando. Porque ali, depois do segundo tempo, acabou fazendo os gols ali, você entendeu? Venceu o jogo, mas não convenceu. Essa é a verdade. E temos muita coisa aí para falar de Corinthians. E depois do jogo aí, dos gols, tem aí o pré-jogo, o Ronaldo aí sendo homenageado. A gente vai mostrar tudo para vocês. Nós vamos mostrar para vocês. Fecha aqui na outra para mim, Eric, por favor. Nós vamos mostrar para vocês aí, torcedor corintiano, a gestão maravilhosa do seu Duílio, né? A renovação e transparência aqui de transparência não tem nada, meu irmão. Mais de 66 milhões de dívidas aí em direitos de imagem de jogador.
Nós vamos mostrar tudo isso daí para você, torcedor corintiano, para essa diretoria que vem falar que é renovação e transparência, essa corja que opera no Corinthians há mais de 16 anos, cada dia mais colocando o Corinthians, afundando o Corinthians. Então não fiquem ligados aí, a gente vai mostrar os gols aí contra o Cruzeiro, mostrar aí os bastidores pré-jogo, entrevista coletiva, e na sequência a gente vai voltar aí para falar dessa dívida astronômica aí, que é essa gestão do Duílio, que para muitos aí, para muitos não, né? Uns ou outro aí dizem que é o melhor presidente da história do Corinthians. Vocês estão de palhaçada com a cara do torcedor corintiano, mas acompanha aí a vitória do Corinthians. Antes dos gols, tem a homenagem pro Ronaldo. Coloca pra gente aí, o Ronaldo foi homenageado com a camisa do Corinthians, por favor. Cruzeiro, também registrei pessoalmente, sejam bem-vindos. Já personalizado. Como vocês vestiram com ele? Essa nove aqui, ó. Muito top, muito bonito. Vitória do Corinthians, só que não, né? Só que não. Então tá aí o Duílio Monteiro Alves. Prazer rever tantos amigos que eu fiz e Ronaldo mantenho essa amizade, né? O presidente Duílio, o presidente André Sanches e toda a família corintiana, né? Eu tenho realmente um ambiente muito familiar aqui para mim. Vai ser uma experiência diferente, né? Porque venho como, né, presidente do Cruzeiro. Logicamente, profissionalmente hoje os desafios são diferentes, mas vai ser um dia especial e tomara que dê tudo certo. Acho que o resultado não depende da gente aqui, então é aproveitar, assistir essa grande festa que a torcida corintiana sempre faz mesmo e o resultado a gente vai ver como é que vai ser. Tá aí o Ronaldo Fenômeno, né? Que saudade, né? Eu falo que eu sou saudosista, né? E graças a Deus eu sou de uma geração que eu tive o privilégio de ver esse cara jogar bola. Sou muito grato a Deus por ter vindo nessa geração que pude ver o Ronaldo Fenômeno jogar bola e principalmente com a camisa do Corinthians. Ronaldo sensacional, revolucionou o Corinthians, a vinda do Ronaldo do Corinthians trouxe muitos benefícios ao Corinthians. Corinthians que não tinha nem CT para treinar. Essa é a verdade. E depois da vinda do Ronaldo, muitas coisas mudaram. O Corinthians fez muito bem para o Ronaldo e o Ronaldo fez melhor ainda para o Corinthians, porque abriu muitas portas e hoje o Corinthians tem um dos maiores centros de treinamentos do mundo, nem do Brasil, do mundo, de estrutura, graças ao Ronaldo Fenômeno. Então o Ronaldo foi homenageado aí com todo o mérito e vocês repararam que lá no fundo, quando o Ronaldo falava, se der para colocar, Eric, só a imagem ali, ó, para o torcedor ver o André Sanches lá no fundo. Dá para colocar essa imagem do Ronaldo falando de novo e lá no fundo? Precisa ser a entrevista toda não. É só aquela parte, só para o torcedor ver lá no fundo o Andrés. Dá para pôr, Eric? Um prazer rever aí, ó, tantos isso. amigos Frisa aí, dá para frisar, Eric? Só para frisar. Olha lá, o Andrés lá, ó, de costas, sem ser de camisa branca, o outro lá no fundo é o André Sanches. Pode voltar aqui, Eric, obrigado. É o André Sanches, que diz que não manda mais no Corinthians, né? Que diz que não tem mais ligação no Corinthians. Está de brincadeira, o Andrés manda dentro do Corinthians até hoje. O Andrés comanda tudo ali no Corinthians, o Duílio é só o fantoche. Você entendeu? Que foi colocado lá o boneco de Olinda. Você entendeu? Sempre sorrindo, tudo tá certo, tudo tá ótimo. Né, seu Duílio? E ali o André Sanches, que vocês podem ver que tá sempre ali nos jogos do Corinthians, porque ele manda ali, ele manda em tudo ainda dentro do Corinthians, tá? Mas a gente vai falar disso também, mas acompanha aí agora os gols, é a vitória do Corinthians sobre o Cruzeiro, e na sequência tem o Fernando Lázaro falando, e a gente volta aí para poder falar dessa dívida milionária do Corinthians. Acompanha aí os gols. Tá aí as imagens aí, ó, arena lotada, torcida corintiana, fiel torcida, ela é diferente mesmo, não tem jeito, lotada, a Neoquímica Arena, a parte cedida ali para a torcida do Cruzeiro também, aí tá o primeiro gol do Corinthians, desse moleque que jogou muita bola e foi eleito aí o craque do jogo. Estamos falando dele, né, do Matheus Araújo. Belíssimo jogador.
belíssimo jogador. Fez o primeiro gol ali da equipe do Corinthians. Foi eleito o craque do jogo, acabou entrando ali após a contusão do Juliano e mostrou ali que é uma das baitas revelações da base do Corinthians. E aí nós já estamos acompanhando o segundo gol da partida, que foi o gol do Roger Guedes, né? Monstro, que fazem, Roger Guedes, que fazem. Até quando você não quer, a bola te procura para você fazer gol. E o Roger Guedes fez mais um golaço aí. E aí é uma entrevista treinando muito forte, né? do Matheus Bidu, lateral. Depois o Matheus e o Roger falam também. Vamos acompanhar. E individualmente também do teu jogo, né? Com certeza, é muito importante começar vencendo o campeonato, principalmente dentro de casa. A torcida veio com todo o apoio. Fico muito feliz em poder ajudar a equipe da melhor forma. Todos nós viemos trabalhando firme nesses 25 dias. Sabemos que vai ser um ano muito difícil, mas viemos nos preparando para dar o nosso melhor e nosso máximo até o final do ano para, se Deus quiser, vir grandes conquistas. Primeiro, parabéns. O primeiro gol a gente nunca esquece, falam isso no profissional. Pô, e que gol importante, né? Que o jogo estava enroscado e ali você achou uma bela tabela com o Fausto para fazer um bonito gol. Cara, estou muito feliz com esse momento aí que eu estou vivendo. Né? Feliz demais por Deus ter proporcionado esse momento para mim. E feliz demais, né? Como você falou, estava um momento difícil, estava um jogo muito pegado, mas consegui ser feliz e fazer esse gol para ajudar a equipe. Fala um pouquinho da sensação de terminar também como craque do jogo, né? Mostra aqui um pouquinho pra gente, ó, craque do jogo, foi eleito na transmissão da Detentora. E para você, assim, pô, o Renato já tá machucado, sai o Juliano também, são caras mais experientes, entra você ali no momento que você precisava também ajudar na criação, né? Quer dizer, você soube assimilar bem essa pressão também. Sim, com certeza. Eu venho aprendendo muito com o Rei e com o Juliano, eles vêm me ensinando bastante diariamente e eles fazem parte disso, né? Infelizmente eles estão machucados, né? Mas eu fui feliz em aproveitar essa oportunidade aí para ajudar a equipe. Quer dedicar para alguém? Quer aproveitar? Com certeza, o gol é pro meu pai, ele fez aniversário esse final de semana agora, então o gol é para ele. Beijo, pai. O nome do pai? Oswaldo. Do último jogo a gente tinha até comentado assim, bom, tem que estar no lugar certo na hora certa, né? Foi acho que mais ou menos o que resumiu o gol ali, o segundo. Foi um jogo difícil, poucas oportunidades, eu principalmente ali na frente, eu tive tantas oportunidades, um jogo bastante truncado, mas agradecer a Deus, eu sempre agradeço pelo meu momento, Deus está me abençoando, me honrando, corando muito com os gols, então mais uma vez, estou muito feliz de ajudar a equipe. Vai ter muito tempo ainda para você falar de Argentino Júnior, mas Matheus Araújo, com o que apresentou hoje, você já enxerga ele para os próximos, não só para o Argentino Júnior, mas é uma opção para você no meio-campo sem o Renato Augusto? Boa noite, Rafael. Vamos lá. Primeiro, de intensidade, ali a tua primeira pergunta. O time teve boa intensidade, foi um jogo difícil ali e às vezes, em alguns momentos a gente não conseguiu ficar tanto com a bola, mas isso não quer dizer que o time deixa de ter intensidade. Você sem a bola, você acaba às vezes se desgastando até mais do que com a bola. O time teve que se desdobrar em alguns momentos para a marcação e soube jogar também nesse momento, soube se defender quando teve que fazer. E depois as trocas, o time foi mantendo, conseguiu um momento ali já do meio para o final do jogo ainda fazer algumas pressões depois um pouco mais altas ali para tentar retardar e recuperar bolas na frente, criou situações ali. Eu não vi como um time sem intensidade. O jogo foi bastante intenso e é assim que vai ser, a gente sabe, a grandeza dos jogos aí, o campeonato, e por isso mesmo a gente precisa muito de um grupo, né? E o Matheus Araújo, já entrando na segunda pergunta, é um atleta que a gente já tem oportunizado em outros momentos e ele tem atuado bem, ele tem treinado bem, ele é também mais uma boa possibilidade que a gente tem utilizado. É claro, é um jovem que está amadurecendo, tem aspectos importantes, uma boa característica, é um jogador dinâmico, é um jogador que com e sem bola tem boa participação no jogo e tem trazido um pouco dessa naturalidade para o dia a dia e aos poucos fez muito bem. Uma outra partida que iniciou, essa teve que entrar num contexto ali, né, meio inesperado ali, uma questão do Juliano ali rapidamente entrou. No outro jogo ele tem entrado nos jogos e tem sido bem satisfatória a participação dele e isso vai permitindo e vai conseguindo ter mais minutos e ele tem participado, né, na sequência aí de jogos, tem sido sempre uma presença ali que a gente sabe e tem entendido cada vez melhor o que o atleta pode contribuir.
Tá aí o Fernando Lázaro, né, que, volto a repetir, Fernando Lázaro, te defendia muito, gostava de você, principalmente quando você teve a passagem como interino, você foi muito bem, e isso te credenciou a ter uma possibilidade de se tornar hoje técnico do Corinthians, mas quando teve nas suas mãos, você não conseguiu dar conta. Você venceu o jogo ontem, legal, o Corinthians acabou vencendo o segundo tempo, mas o primeiro tempo o Corinthians foi péssimo. E esse é o futebol do Corinthians, e você, torcedor corintiano, pode se acostumar com isso. Como foi o ano passado? Uma equipe que dentro de casa consegue ter uma regularidade, mas quando sai para jogar é uma equipe que provavelmente não vença jogos. O ano passado o Corinthians não venceu 5 jogos no ano inteiro jogando fora de casa. Então é muito pouco para uma equipe do tamanho do Corinthians. E aí o Fernando Lázaro vem da entrevista, falou ali do Matheus Araújo, parabéns ao Matheus Araújo, cracaço de bola, jovem revelação ali da base. É por isso que eu falo, né? Deus, ele nos presenteia nos momentos que talvez a gente menos espere, né? Precisou o Juliano se machucar e a gente deseja melhoras aí ao Juliano, para o menino poder ter tido a oportunidade, porque talvez se o Juliano não tivesse machucado, nem o Matheus Araújo tivesse jogado, mas jogou, representou, foi o craque do jogo e é um jogador para ser olhado com muito carinho aí, porque é uma jovem promessa da base. E ali a gente viu o Matheus Bidu também, no qual eu critico demais, porque acho que não é um jogador que está à altura do Corinthians, mas ontem fez um bom jogo, e quando jogar bem nós vamos elogiar sim. Matheus Bidu fez uma bela partida, foi um dos destaques ali do Corinthians, mas foi contra o Cruzeiro, dentro de casa, e agora vamos ver como essa equipe vai se comportar fora, né? Porque na quarta-feira já tem aí de novo Libertadores da América, e é isso que o torcedor corintiano quer ver, né? Mas isso é assunto para a próxima semana, na quinta-feira, para a gente abordar com vocês. E ali depois o Fernando Lázaro acabou falando, mas o Fernando Lázaro não tem a mínima condição de ser técnico do Corinthians, e o Corinthians precisa buscar um técnico no mercado sim. Mas vamos falar aí das dívidas. Agora eu vou vir até aqui, ó, na outra câmera aqui, para falar com vocês das dívidas do Corinthians. Coloca pra gente, Eric, por favor, os valores com a dívida do Corinthians e depois coloca a relação. Aí tá aí as dívidas do Corinthians de direito de imagem. Vai para 66,7 milhões. 66,7 milhões o Corinthians deve de direitos e imagens, e para o jogador que mais deve é o Renato Augusto, e tem a sequência dos jogadores. Coloca a lista de que o Corinthians está devendo. Ali tá, ó, entre os jogadores quem mais tem a receber do Corinthians referente a direito de imagem é o meia Renato Augusto. O valor chega em torno de 5,8 milhões. 5,8 milhões. Chega aí os valores, e ali está a lista de relação dos jogadores, Renato Augusto, Luan, olha o tanto de jogadores que o Corinthians deve, meu irmão, até para Robson Bambu, 1,3 milhões, Gabriel, que jogou no Corinthians, 1,2 milhões, o goleiro Cássio, 1,1 milhão, Matheus Vital, que já nem está mais no Corinthians, também deve para a empresa ali que agencia a carreira do Fábio Santos também, 1,1 milhão, o Marlon, cara, a torcida do Corinthians nem lembra mais do Marlon, e o Corinthians deve também 1 milhão pro Marlon, pro Maicon, pro Fagner, pro Juliano, pro Elias, que jogou no Corinthians, naquela, subiu, né, com o Corinthians ali da Série B, veio o Elias ali e tudo mais. O Elias ainda tem direito a receber dinheiro do Corinthians, 810 mil. Depois Matheus Donelli, o goleiro aí, 700 mil. O Everaldo, 600 mil. O Luca, que jogou no Corinthians, 642. E ainda tem o Jonatas lá. Tem o Jonatas que não aparece aí na lista. Aí vocês vêm falar pra mim que essa gestão é a renovação e transparência. Onde, meu irmão? Onde? O que vocês estão fazendo com o Corinthians? Vocês estão acabando com o Corinthians. O seu Duílio, que é o pior presidente da história do Corinthians, vai ser marcado por um presidente que não ganha nada. E eu falei isso aqui no programa anterior. Um cara que não montou um elenco para ser campeão, um cara que veio com a promessa de estamos colocando as contas em ordem. Você tomou calote até da Tausa lá, referente ao Paulinho. Vocês devem o Paulinho, que é um ex-jogador em atividade. Um ex-jogador em atividade. E graças a Deus, pelo menos o seu Fernando Lázaro entendeu que não dá para o Paulinho ser titular dessa equipe. Um jogador que ganha praticamente 1 milhão aí por mês, ser colocado de centroavante, porque não consegue mais fazer a sua função. Um ex-jogador em atividade, vocês tomaram calote do Ilho. A sua gestão é péssima.
você vai ser marcado como o pior presidente da história do Corinthians. E aí, uma série de dívidas, jogadores que aparecem, a torcida do Corinthians depois cobra reforços. É óbvio que o time não tem dinheiro, é óbvio que o clube não tem dinheiro. Porque deve para todo mundo, deve até pro Elias, deve até pro Christian, que já parou de jogar, que tá jogando futebol de várzea. Vocês não pagaram o Christian. Então vocês estão de sacanagem com a cara do torcedor do corintiano. E aí vem falar essa gestão, renovação e transparência. Vocês estão de brincadeira, meu irmão. 16 anos no poder, 16 anos essa mesma corja dirigindo a equipe o clube do Corinthians. Precisa tirar essas pessoas, esses câncer. Isso é a palavra, é o câncer dentro do Parque São Jorge. E aí a gente torce muito para que o Augusto Melo venha a ser o próximo presidente da história do Corinthians, para que possa chegar, e já vai chegar também com uma pancada nas costas dele, né? Para administrar, porque se dane, né, quem vai ficar com a dívida. Vamos fazer a dívida e dane-se, né? Joga nas costas do próximo. Mas eu tenho certeza que o Augusto Melo vai ser um baita presidente do Corinthians. E você, torcedor corintiano, principalmente o que vota, tem que votar no Augusto Melo sim, porque se você quer uma mudança dentro do Corinthians, precisa-se de mudança, e a mudança é Augusto Melo, o único candidato preparado para colocar um fim nessa corja e nesses caras que dominam o Corinthians há mais de 16 anos. Essa é a verdade, tá bom? É isso que a gente tinha para falar do Corinthians, dívida astronômica, e a gente precisa seguir com o programa, porque a gente já tá chegando no fim aí, senão já me deram 1 hora, e se eu estourar 1 hora aí a doutora fica doida aqui comigo, a doutora Elisiana. Brincadeiras à parte, mas é isso que eu tinha para falar do Corinthians, tá? Então vocês tomem vergonha na cara, porque vocês são a pior gestão da história do Corinthians, principalmente o seu Duílio. Vamos mostrar aí agora os gols do Flamengo aí, que venceu também. Acompanha aí, os gols do Flamengo contra o Curitiba, 3-0 Flamengo. Coloca pra gente aí, por favor. Primero, con mala expectativa de torcedor, vení con mucha ilusión y nosotros conocemos muy bien la responsabilidad que hay en Tetén con esta camisa, así que, bueno, esperar que salga todo bien. Tá aí os gols já do Flamengo. Flamengo 3, Curitiba 0. O gol do Ayrton Lucas, o primeiro golaço. Golaço ali do Ayrton Lucas. Que pancada, hein? Aí já o segundo gol do Flamengo, pênalti, né? Pênalti que o Gabigol vai fazer. Gabigol vai fazer o segundo gol ali do Flamengo. Ó o Gabigol, que estilo, hein? Meio que foi parecendo uma cavada ali que ele deu, mas no ângulo, o goleiro acertou o canto, mas a bola no ângulo, sem chance ali pro goleirão. E aí já é o terceiro gol do Flamengo dele, né? Sempre ele, Pedro, um dos maiores centroavantes aí do Brasil, ao lado do Germancano, sem dúvidas. Pedro marcando o terceiro gol e dando a vitória do Flamengo. O Flamengo aí vence bem, né? Estreia aí do Jorge Sampaoli. Sampaoli que... eu gosto pra caramba desse argentino, cara. Ele fez um trabalho sensacional lá no Santos e tenho certeza que vai acertar essa equipe do Flamengo. Esse jeitão Sampaoli, a gente vai ver na beira do gramado ali, dá muita risada, porque é muito engraçado ver o Sampaoli, né? Um técnico firme que cobra pulso. E agora eu acho que o Flamengo vai encontrar o caminho aí das vitórias aí, porque o Flamengo vinha aí numa sequência muito ruim, principalmente com o seu Vitor Pereira, que infelizmente não vai poder vir na arena pra gente recepcionar com aquele carinho que a fiel torcida queria. Que pena, Vitor Pereira. Mas quem sabe num futuro próximo a torcida do Corinthians não tenha a oportunidade de te reencontrar para fazer as homenagens que você merece. Sendo muito sarcástico aqui, tá? Vamos dar sequência aí, porque eu acho que agora na sequência tem os gols do Santos, né? Santos e o jogo que foi marcado aí por briga das torcidas. A torcida do Santos invadiu o setor da torcida do Grêmio. A gente vai falar um pouquinho disso daí. Coloca o gol do Grêmio aí, da vitória do Grêmio. Tá aí o único gol do jogo, vitória do Grêmio. E o Grêmio venceu a equipe do Santos aí, ó. Tá aí 1-0 pro Grêmio e na sequência já tem as brigas aí. Coloca pra gente aí, já pra gente finalizar, Eric.
a parte que a torcida do Santos ali acaba invadindo, lamentavelmente, cenas lamentáveis. O Grêmio, que já havia sido punido ano passado porque briga com a torcida do Cruzeiro, foi punido. O Grêmio estava jogando no estádio do Juventude, no Alfredo Jaconi, e ali a torcida do Santos invadindo, cenas lamentáveis. A torcida do Santos, momento exato aí que consegue entrar para a torcida do Grêmio, para dentro da torcida do Grêmio, e ali eles pegam até a bandeira ali, ó, que estava ali, ó, da torcida do Grêmio. Lamentável, triste, lamentável. Mas aí, ó, torcedor sendo agredido, cenas lamentáveis. E aí, mais uma vez, quem vai ser punido? A torcida do Santos também vai ter punição, a do Grêmio vai ser punida de novo. O que vocês vão fazer? Pode voltar aqui, Eric, para mim, por favor. Era só para mostrar mesmo essas cenas lamentáveis do jogo entre Grêmio e Santos, tá? Infelizmente, o futebol ficou em segundo plano e o destaque maior foi a briga aí das torcidas. Mas é isso, né? Quem sabe a gente ainda vai ver um tipo de punições que possam parar de vez com essas brigas, principalmente dentro do estádio, né? Que é difícil a gente ver dentro do estádio, é muito fora, mas dentro do estádio é inadmissível, isso não pode acontecer e o policiamento ali falhou. Mas é isso, galera, estamos chegando ao fim do nosso programa, Voz das Arquibancadas. Queria mais uma vez agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui acompanhando. Obrigado à TV São Caetano, sempre gratidão, acima de tudo a Deus. E depois a doutora Elisiano, seu esposo, que abriram esse espaço pra gente aí fazer o programa agora com 1 hora de duração. E é isso, galera. Queria agradecer a todos. E agora, corre lá, porque eu vou estar na live com vocês para poder falar muito aí dessa rodada, para anunciar os prêmios, e a gente se encontra daqui a pouquinho lá na live. E na quinta-feira estaremos aqui novamente com o programa Voz das Arquibancadas, às 20 horas. Um grande abraço a todos, tamo junto e até lá.